Clean, o programa de hoje, falando de uma data muito importante para a história, para a cultura de Rondônia. E, obviamente, está ligada à Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que é o principal patrimônio histórico e cultural de nosso estado. 10 de julho, esta data marca a nacionalização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, fato que aconteceu há 78 anos atrás. E o que vem a ser essa nacionalização? Foi quando os ingleses desistiram de continuar operando a Estrada de Ferro, entregaram e o governo brasileiro assumiu a Estrada de Ferro. Eu comecei falando sobre isso porque há uma coincidência interessante. Há 100 anos se iniciava o grande apogeu, ou a grande obra épica, que é a construção da Madeira Mamoré, ligada intimamente ao Rio Madeira, já que o objetivo era vencer as cachoeiras entre Porto Velho e Guajará-Mirim e com isso permitir a navegação da Bolívia até o Atlântico, passando aqui pelo Madeira, entrando no Amazonas e saindo lá próximo ao Pará. Pois bem, 100 anos depois nós temos uma outra grande obra ligada ao Rio Madeira, que é a construção das usinas. São 2 usinas sendo construídas no Rio Madeira. Quer dizer, este rio realmente é muito importante para as grandes obras da nossa região. E como a cidade está cheia de pessoas que talvez não conheçam essa história, e até mesmo muitos rondonienses que desconhecem a epopeia, a obra épica, quase lendária que foi a construção da Madeira Mamoré, em homenagem a essa data da nacionalização da ferrovia, 78 anos da nacionalização da ferrovia, eu vou apresentar aqui uma síntese de um vídeo que mostra um pouco da história, de como começou, de como foi idealizada, da construção da Madeira Mamoré, dos fracassos, das falências, dos dramas, das mortes que representou esta obra que ficou conhecida como Ferrovia do Diabo. Vou recorrer a um vídeo do cineasta Beto Bertanha, que fez um trabalho já há uns 15 anos sobre a Madeira Mamoré, ainda hoje é uma das referências quando se trata em documentário da Madeira Mamoré. Traz muitas informações, nós selecionamos 2 trechos que mostram bem a ordem cronológica da construção da Madeira Mamoré. Só para lembrar, a Madeira Mamoré começou a ser idealizada na década dos anos de 1840, mais ou menos, quando a Bolívia já procurava a sua saída para o Atlântico. E aí esse processo veio amadurecendo até que no início do século XIX, 1902, a obra começou a ganhar realmente um grande vulto e acabou sendo concluída em 1912. Uma obra que também passou pela necessidade de compor com a Bolívia para que as terras hoje do Acre, que eram bolivianas, pertencessem ao Brasil. Uma obra também que ganhou importância histórica durante a Guerra do Paraguai. Foram muitos fatores que influenciaram a construção dessa obra, até hoje, uma das maiores obras épicas do Brasil. Eu convido você a conhecer, nesse vídeo maravilhoso de Beto Bertanha, um pouco da história do que é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Quem primeiro pensou numa ferrovia para superar as cachoeiras do Madeira foi o general boliviano Quentin Quevedo, em 1861. A ideia foi imediatamente defendida pelo engenheiro brasileiro João Martins da Silva Coutinho, funcionário da então província do Amazonas. Silva Coutinho foi o primeiro também a propor que o Brasil se unisse à Bolívia para construir uma ferrovia ligando o Rio Mamoré ao então Porto de Santo Antônio do Madeira. Alegava questões de segurança nacional. 4 anos depois, o Paraguai declara guerra ao Brasil, captura o navio mercante Marquês de Olinda, invade e ocupa o sul do Mato Grosso, isolando-o do país. O governo brasileiro vê a importância da navegação pelo Rio Madeira para manter o Mato Grosso integrado ao país e envia os engenheiros alemães Joseph e Franz Keller para estudarem a ferrovia defendida pelo general Quevedo. Dom Pedro II assina um tratado de amizade com a Bolívia para a livre utilização dos rios fronteiriços. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré tem origem, portanto, na Guerra do Paraguai.
O governo boliviano contrata, por sua vez, um engenheiro ferroviário e coronel do Exército dos Estados Unidos, George L. Church, para também planejar um acesso entre as cachoeiras. Church pensa inicialmente em canalizar o Rio Madeira. Ele organiza a National Bolivian Navigation Company e parte para os Estados Unidos e Europa em busca de financiamento para as suas obras. Ninguém se interessa e nem leva a sério qualquer empreendimento comercial da Bolívia, que enfrenta crise interna e acaba de perder o ministro do Interior, enterrado vivo por índios rebeldes. Além do mais, está em moda no mundo inteiro a construção de ferrovias. Church altera os estatutos da Companhia de Navegação Boliviana para trabalhar com estradas de ferro. Em Londres, Church encontra banqueiros que veem na ideia da ferrovia uma forma de forçar a Bolívia a assumir um empréstimo milionário. Um empréstimo de 1.700.000 libras, cerca de 10 milhões de dólares pelo câmbio de meados do século passado. Uma quantia para muitos inimaginável na época. O dinheiro reservado para a obra teria que ser pago a uma empreiteira inglesa, escolhida pelos banqueiros. A empresa favorecida é a Public Works, de Londres. 2 engenheiros da Public Works acompanham o coronel Church à Bolívia para fazer lobby sobre os políticos que se opõem ao financiamento da Madeira Mamoré. Church e os empreiteiros têm tanta pressa de ter a liberação do dinheiro que os engenheiros fazem uma rápida visita ao Rio Madeira e, sem ao menos verificar se o terreno é plano ou montanhoso e qual a extensão da estrada, assinam um laudo técnico entre generosos goles de uísque escocês, afirmando que será fácil construir a ferrovia. Os ingleses sequer sabiam direito onde estavam ao chegar em Santo Antônio. O Brasil, nessa época, já não tinha mais interesse pela Madeira Mamoré. Não há verbas para investir na Amazônia. A Guerra do Paraguai está no fim. A ligação do Mato Grosso com Madeira perde, assim, a importância estratégica militar. Dom Pedro impressiona-se, porém, com o coronel Church. O ilustre militar norte-americano é nada menos do que o vice-presidente da Real Sociedade Geográfica de Londres. Church convence o imperador brasileiro a lhe autorizar a ferrovia, que passaria pelo território brasileiro. Dom Pedro exige que Church funde uma empresa no Brasil. Não basta ao imperador que a obra seja financiada pela Inglaterra e a conta paga pela Bolívia. Dom Pedro batiza a estrada. Exige que o nome seja Madeira and Mamoré Railway, Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Em troca, dá a Church o direito de explorar a ferrovia e os seringais que ela atravessa por 50 anos. O coronel Church tem apenas 34 anos e a convicção de que a Madeira Mamoré o transformará num dos homens mais ricos do mundo. O americano sabe que a ferrovia é apenas um caminho entre os imensos seringais. Apenas um caminho. E a floresta profanada se vinga. Os deuses do Rio Madeira apenas deixaram Church sonhar. E no auge do sonho começa a tragédia.